Fala gatões e gatonas, sejam muito bem-vindos ao canal Imenso e ao nosso quadro manual. O quadro onde fazemos reviews de produtos, falamos sobre especificações técnicas e muito mais. E hoje falaremos dela, a mais robusta, minimalista e potente caixa de som da Imenso, IMS X41 Pro. Simbora pro review! E essa é a IMS X41 Pro. Com uma potência sonora de 300 watts, capacidade para transformar qualquer ambiente em uma verdadeira festa. E é isso mesmo que vocês ouviram, são 300 watts de potência, essa caixa de som não tá para brincadeira. Como vocês podem observar, é uma caixa de som extremamente robusta, bonita, um modelo super clássico e extremamente resistente. Esses 300 watts de potência são 300 watts de potência real. Essa caixa vai servir você desde uma resenha com os amigos até uma festa cheia de pessoas. Essa caixa de som é um verdadeiro amigo de quem gosta de curtir. E agora, vamos analisar detalhe por detalhe dessa caixa de som que é simplesmente incrível, particularmente é uma das minhas preferidas. Como vocês podem observar aqui no vídeo, é uma caixa média grande, o tamanho dela é extremamente compacto para tudo aquilo que ela oferece, são 300 watts de potência. Essa caixa possui essa alça interligada à estrutura da caixa, ok? Não é uma alça destacável. E na parte interior da alça você encontra as luzes de RGB. Na parte frontal da caixa de som é onde ficam concentrados os alto-falantes. São 5 alto-falantes, ok? É um subgrave. Nós temos 2 woofers e 2 tweets. Nós temos também aqui radiadores passivos nas duas laterais da caixa de som. Esses radiadores auxiliam na propagação dos graves e, vamos falar a verdade, fica muito bonito esteticamente, até porque eles também possuem LED. Então aqui na parte de trás é onde estão presentes todas as conexões da caixa de som. É entrada pra caramba, essa caixa aqui é muito completa, ela vai servir você desde um home theater na sua televisão até realmente uma festa com seus amigos ou para você tocar o seu instrumento musical. Ela é bem completa, você consegue utilizar para várias coisas. Nós temos aqui a parte do painel de controle da caixa de som, que fica nessa região superior interna, abaixo dos LEDs. E aqui nesse painel nós temos todos os controles e todos os botões. E agora nós vamos falar de botão por botão para você. Nós temos como primeiro botão, de maneira geral, sempre é o botão de liga e desliga, ok? Esse botão é o primeiro botão representado por esse símbolo aqui de power. Ao pressionar por aproximadamente 1 ou 2 segundos, a sua caixa de som vai ligar. E ao pressionar novamente, ela vai desligar. E o segundo botão, e também muito importante, é o botão de mode. Esse botão é representado aqui pela letra M. E esse botão tem 3 funcionalidades diferentes. Ao clicar apenas uma vez de maneira rápida, você altera entre os modos, ou seja, você sai do modo conexão Bluetooth para o modo TF ou cartão de memória. Ao clicar novamente ele vai para o modo auxiliar, ao clicar novamente ele vem para o modo de novo cartão de memória ou pendrive. Você fica alterando entre os modos dando apenas um clique, simples. Dando 3 segundos de clique, ou seja, pressionando por aproximadamente 3 segundos, você ativa ou desativa a conexão Bluetooth, tá? Você pareia ou despareia. Você pressionar por aproximadamente 8 segundos o botão Mode, ele vai resetar todas as configurações de fábrica da sua IMS X41 Pro. O terceiro botão, no qual nós vamos falar agora, é o botão de microfone e karaokê. Esse botão é representado pelo símbolo de um microfone. Ele funciona assim. Ao clicar no botão de microfone, ele vai buscar pareamento via Bluetooth com os microfones sem fio, que inclusive acompanham a IMS X41 Pro, são 2 microfones. A segunda função serve para ativar o modo karaokê da sua caixa de som, ou seja, digamos que você já está com os seus microfones conectados e você queira eliminar a voz de uma música que você está tocando porque você quer cantar por cima.
Essa caixa de som tem a capacidade de praticamente zerar toda a voz original do som que está sendo tocado. Então, para isso acontecer, basta que você pressione também o botão microfone, mas agora por 2 segundos. Dessa forma, a sua caixa vai entrar na modalidade karaokê. Ela vai eliminar a voz original do cantor, fazendo assim com que a modalidade karaokê seja ativa e você aproveite aí com a sua galera. E o quarto botão que vamos falar aqui é a respeito do botão EQ. Essa caixa possui 3 modos, ou seja, a modalidade graves favorecidos, a modalidade médios e agudos favorecidos ou a modalidade flat, que é uma resposta frequencial neutra. A modalidade flat normalmente é a que melhor funciona até 70% a 80% do volume da sua caixa de som, porque acima desse volume, além de ser muito forte, muito alto, a caixa tem uma tendência natural a estourar ou favorecer médios, graves, agudos. Então essa modalidade de equalização é ideal para quem quer usar ela em volumes altíssimos. A segunda função do botão EQ é a função de Power Bank. Sim, essa caixa de som também funciona como um carregador portátil para outros dispositivos. Para ativar essa modalidade, basta que você pressione o botão EQ por 8 segundos. E aí você consegue carregar o seu celular, consegue carregar o seu tablet. E a terceira função, e também muito interessante do botão EQ, é a função mutar os alto-falantes. Porém, o som continua disponível através da entrada auxiliar. Digamos que você é músico e quer tocar a sua guitarra no amplificador, porém, você não pode deixar com que esse som atrapalhe dentro da sua casa, você mora num apartamento, então você consegue ligar o seu fone de ouvido na entrada auxiliar da caixa de som, ligar a sua guitarra na entrada P10 e ao pressionar por 3 segundos o botão EQ, ele desativa os alto-falantes, fazendo com que todo o som seja convertido através da saída auxiliar. O nosso quinto botão aqui no nosso painel da IMS X41 Pro é o botão de LED. Esse botão possui 2 funções muito interessantes. Primeiro, obviamente, o controle dos LEDs da sua caixa de som. E para fazer a alternância entre essas modalidades, basta dar um clique simples no LED. Ao clicar uma vez, ela muda para essa modalidade flutuante, ou seja, ela fica numa cor estática, porém mudando de cor. Ao clicar novamente, ela entra nessa modalidade aqui arco-íris, né, com todas as cores passando ao redor da caixa, e ao clicar novamente ela fica nessa modalidade lâmpada amarela, mais esbranquiçada assim. Ela serve até como um abajur, se você quiser apagar todas as luzes e deixar apenas ela. Inclusive, produção, apaga a luz, por favor. Olha só que coisa linda, minha gente. As caixas de som da Imenso costumam ter a função de parear entre 2 caixas idênticas. Tem que ser do mesmo modelo, ok? Não podem ser modelos diferentes. Se você tiver, porventura, outra IMS X41 Pro, você consegue, ao pressionar, dando 2 cliques no botão de RGB, você vai entrar no modo pareamento TWS. Então as 2 caixas vão se conectar uma à outra e ao invés de 300 watts de potência, você vai ter um som estéreo de 600 watts de potência. Então, cara, se você quer fazer a festa na sua piscina, na fazenda, no sítio, se você quer fazer a festa de aniversário aí no salão de festa, 600 watts de potência é muita potência. Você não tem ideia do que é isso. É muito forte, muito volume, ok? Então, modalidade pareamento TWS através do botão RGB. E por último, e não menos importante, nós temos aqui os botões de play e pause, botão de volume mais e volume menos. Esses botões vão funcionar para todas as funcionalidades da caixa de som. Como assim, Kleber? Tanto para a funcionalidade convencional, que é literalmente dar play e pause na sua música com um clique, né? Ou aumentar, diminuir volume, quanto, por exemplo, aumentar ou diminuir um efeito, aumentar ou diminuir o volume dos microfones, ok? Lembrando que essa caixa tem a sua parte superior, na qual falamos anteriormente, totalmente emborrachada, e aqui temos também uma tampa de vedação de borracha para auxiliar na certificação IPX4 de proteção da sua caixa de som. Falando aqui das entradas e saídas dessa caixa de som, primeiro a entrada P10 para instrumentos ou para microfone. Essa entrada ela é bem versátil, você pode utilizar da maneira que você bem entender. Ela suporta guitarra, baixo, microfone, ela tem potência aí para qualquer instrumento que você queira ligar diretamente a essa caixa de som.
A segunda entrada é uma entrada de fone de ouvido. Então, se você quiser, na função, lembra da função que eu falei para vocês, mutar a parte frontal da caixa de som e ouvir tudo através do seu fone, é nessa entrada que você vai conectar aqui o seu fone de ouvido. E temos também ao lado da entrada de fone de ouvido, nós temos uma entrada auxiliar, que é justamente uma entrada para que você conecte outros dispositivos eletrônicos à sua caixa de som. A outra entrada bem legal é a entrada USB com função OTG. É aquela função que você consegue fazer transmissão ao vivo utilizando um cabo OTG. A segunda entrada USB-A aqui é uma entrada de carregamento. Ela funciona como um carregador portátil, basta que você selecione aqui no seu painel de botões a modalidade de carregamento e conecte um cabo USB ao seu dispositivo e pronto. A outra entrada que também é muito legal é a entrada TF para cartão de memória. Basta conectar aqui, plugar o seu cartão de memória nessa entrada e dar play, que aí as suas músicas vão ser tocadas automaticamente nessa modalidade. E a última entrada, e não menos importante, é a entrada tipo C de carregamento Power Delivery. Essa entrada é muito legal. Por quê? Porque ela vai otimizar o carregamento, trazendo muito mais velocidade, praticidade e autonomia para vocês. Essa caixa de som possui o equivalente a 6 Galaxy S24 Ultra, que é o equivalente a 30.000 mAh. Você tem uma excelente bateria, uma excelente autonomia de bateria, que vai permitir com que você use bastante a sua caixa de som e ainda carregue outros dispositivos. Quando você adquirir sua IMS X41 Pro, você vai receber aí na sua casa uma caixa de som de 300 watts de potência, 30.000 mAh, uma caixa extremamente potente, poderosa. Você tem também 2 microfones, ok? São 2 microfones sem fio que se conectam automaticamente à caixa de som, são 2 microfones de muita qualidade. Nós temos também, ao abrir a embalagem, um controle remoto. Você recebe também uma alça de carregamento, 2 cabos, um cabo de conexão P2 e também um cabo USB para USB tipo C. Falando de tudo isso, a sua caixa também acompanha o seu manual de instruções, o melhor amigo de todo usuário, e agora nós vamos ler o nosso manual para vocês. Essa caixa de som conta com as seguintes especificações: um Bluetooth de 5.3, potência de 300 watts, resposta de frequência entre 30 Hz e 18.000 Hz, um alcance sem fio de aproximados 8 metros de distância, capacidade de bateria de 30.000 mAh, entrada para carregamento tipo C DC a 3 A ou Power Delivery de 20 watts a 3 A, um tempo de carregamento de aproximados 3 ou 4 horas na modalidade Power Delivery ou sem ser Power Delivery em aproximadas 12 horas de carregamento. Um tempo de reprodução entre 5 e 7 horas em reprodução contínua, considerando um volume de 50%. Essas são as especificações da IMS X41 Pro. É isso aí, galera. Agora a gente vai gravar para vocês o som original aqui gravado ao vivo da caixa de som. E aqui nós temos um microfone profissional e aqui eu tenho um computador onde está sendo gravado esse áudio. Algumas pessoas perguntaram aí nos comentários o porquê eu uso fone de ouvido. O fone de ouvido, pessoal, é para ouvir o áudio que está sendo capturado através do computador, beleza? Através do microfone e do computador. Então agora eu vou colocar o fone de ouvido e vou curtir junto com vocês. O que eu estou ouvindo aqui no fone é exatamente o som que vocês vão ouvir aí no vídeo ao vivo, beleza? Vamos nessa? Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, bitch, watching. I'm the fucking king of rock, bitch. Popping, spitting hot shit. I'm popping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not in act, that's a fact. We attack in a pack, go react, go react.
working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready. Take it till I make it, motherfucking take it back from these haters, playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens, factions take actions, drafting their captains, it's happening. I'm blazing my status, facing the madness, I'm out gaining traction, avoid the distractions, I'm snapping. Boa. Cara... Mano, eu não tava ouvindo nada que eu tava falando, velho. Então, minhas impressões e considerações sobre esse produto. Vale muito a pena. Esse já é o veredito de cara. Essa caixa de som ela é realmente incrível. Não é porque a gente tá aqui na Imenso, porque a gente representa a marca, não. Ela realmente é um produto extremamente premium, extremamente robusto, extremamente potente, com uma qualidade de áudio extremamente boa. Ele é muito bom. Essa caixa de som é muito boa em todos os aspectos. Então, se você tá procurando uma opção aí, as grandes marcas, um custo-benefício muito bom, leva para sua casa uma IMS X41 Pro, porque ela vai te atender tanto em qualidade sonora, quanto em potência sonora, quanto em autonomia de bateria e ainda mais em design. IMS X41 Pro você pode adquirir agora no nosso site www.imenso.com.br ou em todos os marketplaces na loja oficial da Imenso, tá certo? E você que tem dúvidas a respeito desse produto ou de outros produtos, você que tem dúvida de como comprar nossos produtos, se tem cupom de desconto, se não tem, qual é o link, onde compra, por onde vem, se tem garantia, se tem homologação da Anatel, manda aqui, deixa aqui no comentário as suas dúvidas. Nós fazemos questão de responder vocês que são nossos clientes, espectadores. Estamos aqui todos os dias para responder vocês a todo e qualquer questionamento. Se você quiser também, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, tá no LinkedIn, onde você quiser você encontra a gente. E é isso, galera. Muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que tá em dúvida de qual caixa de som comprar para esse carnaval. Tá aqui, Carnaval 2025, IMS X41 Pro. Valeu, galera. Tamo junto.